Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Ligados e integrados no ar para você saber tudo o que está acontecendo no setor de aves e suínos. E hoje tem dica super legal, hein? Sobre a preparação do aviário para receber os pintainhos. Tem também as notícias, né? A China importou volume recorde de carnes em março. Então fica com a gente até meio-dia para saber de tudo. E antes de começar com as informações, eu quero que você repare no QR Code que está aparecendo aqui, ó, no canto da sua TV. Quando você apontar a câmera do seu smartphone para ele, vai abrir um aplicativo do PicPay com uma central de doações. Lá você vai escolher a entidade e também o valor que quer ajudar no combate ao coronavírus. Então participe junto com a gente. Vai receber um novo lote de pintainhos? Então já foi feita a higienização, toda a preparação do aviário, né? A manutenção dos equipamentos, para a temperatura, comedouro, bebedouro, e a cama nova já está instalada, né? Falando em cama, não esquece de aquecer, hein? Porque os pintainhos precisam que o piso esteja bem quentinho para que eles tenham todo o conforto e tenham o melhor aproveitamento possível. Esse é o tema de hoje da nossa repórter Júlia Fabri, que foi pesquisar tudo para a gente e agora conta também. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. No pré-alojamento, o momento que antecede a chegada dos pintinhos, a cama já tem que estar aquecida. Isso porque os pintinhos chegam com menos de 24 horas de vida e o seu sistema termorregulador ainda não está pronto. Por isso, eles perdem muito calor pelas patinhas e a cama já tem que estar quente. Vamos direto para uma granja lá no Rio Grande do Sul entender como funciona o pré-aquecimento. Hoje aqui na propriedade do Sr. Josemar Pivato para mostrar a importância do pré-aquecimento de cama. Esses pintinhos hoje eles têm 24 horas de vida alojada e o pré-aquecimento foi feito 36 horas antes da chegada dos mesmos. Com a cama bem quente, da temperatura de 32 graus, vocês podem notar que o frango expressa totalmente as suas características, que é correr, brincar, comer, beber e dormir. A cama está numa temperatura média dos 32 graus, isso é necessário porque o pintinho chega aqui com o sistema termorregulador não todo pronto, né? Então ele não tem uma capacidade de aquecimento suficiente para que ele possa se aquecer sozinho. Então a gente precisa dar uma ambiência adequada, correta, para que ele tenha o seu desenvolvimento adequado. O sistema digestório dele se forma até o quarto, quinto dia mais ou menos. Por isso que é tão importante que ele tenha essa temperatura adequada para que ele possa expressar todo o comportamento natural, além dos comportamentos que a gente tem intenção de ver aqui, que é correr, comer, brincar, dormir, expressar esse comportamento esperado, desejado e necessário para que o sistema digestório se forme, além do sistema imunológico, sistema termorregulador e todas essas necessidades que o pintinho tem. Quanto tempo antes de alojar o senhor começa a fazer o pré-aquecimento? Foi uma base de umas 36 horas antes foi ligado os fornos para atingir uma boa temperatura na cama também. Vai alojar hoje às 4 horas, foi ligado os fornos ontem às 8 horas da manhã. Ontem, 8 horas da manhã. Por que o senhor acha importante realizar o pré-aquecimento de cama? Porque o pintinho ele sente muito frio nas patas e com a cama frio ele perde muito a temperatura. Ó, tá 31,4. Quando que a gente liga o exaustor e o exaustor puxa o ar
Quente, e se não tiver a cama também embaixo quente. Bem logo abaixo já está quase 3 graus a menos do que está. Né? E perde muito a temperatura da cama. Isso, e a gente precisa fazer renovação de ar, né? E aí vai acabar perdendo temperatura muito rápido, por isso tem que começar a fazer bem antes do pré-aquecimento. Certo, obrigada. Lembrando que a primeira semana de vida das aves é determinante para garantir o bom desempenho zootécnico do lote até o final do ciclo de produção. Eu volto com você aí no estúdio, Pablo. Que material ótimo, não só pelo tema, mas também por todo esse pessoal que participou aí. Muito obrigado, viu? E agora a gente continua aqui para ajudar você aí de casa também com esse tema. Vamos aprofundar o assunto, como sempre, né? E hoje a gente recebe então na nossa sala de estar, ou a sala de bem-estar animal, o Rodrigo Tedesco, que é médico veterinário. Rodrigo, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Rodrigo, a gente viu ali o produtor, né, legal, comentando, ele entende a importância, né, de aquecer o aviário, mas a gente sabe que tem muitos que às vezes até na correria, né, esquecem também dessa parte de preparar o aviário para receber um lote, né, e realmente é uma parte que não pode ser esquecida? Olha, Pablo, realmente o vídeo foi bastante claro, né, e realmente para mim é uma parte imprescindível para garantir esse desenvolvimento inicial da melhor forma possível. Né? Tem que ter atenção, como tu comentou, nas questões de higiene, limpeza, desinfecção, mas o pré-aquecimento com tempo suficiente para que tu consiga aquecer não só a cama superficialmente, mas também de uma forma um pouco mais profunda, para que quando tu comece os ciclos de ventilação, essa cama não se esfrie rapidamente. Pois é, e também tem gente que às vezes acha ruim porque acaba sendo um gasto você aquecer, né, a cama sem antes mesmo ter os animais ali. Só que se a gente for pensar em termos de investimento, até vale a pena, né? Porque você vai ter um resultado bom também depois com os animais no conforto deles. Com certeza, Pablo. Não é... Vamos dizer assim, pensar em economizar lenha nesse momento, não fazer o pré-aquecimento de forma correta, não é correto esse tipo de pensamento, né? É necessário, muitas vezes até tempos superiores a 36 horas, como comentado no vídeo, para que tu garanta aquecimento de uma boa camada da cama e, consequentemente, a cama esteja na temperatura adequada para recebimento dos pintinhos. Vamos dizer assim, manter a ave na zona de conforto é o principal estímulo para consumo de alimento, e água e ração. Né? Então, vamos pensar assim, ó, como foi falado no vídeo, esse desenvolvimento desse pintinho começa na postura do ovo, na etapa anterior da cadeia, com desenvolvimento embrionário, e vai terminar no campo, na mão do produtor. E é imprescindível que a temperatura ambiente, temperatura de cama e os fatores de ambiência, umidade e outras variáveis estejam adequadas, para que tu tenha o estímulo correto e, consequentemente, volume de consumo de água e ração seja adequado para startar esse desenvolvimento da melhor forma possível. Pois é, você falou uma palavra-chave aí, né? Estímulo. Inclusive, tem outras situações que você pode criar no seu aviário para estimular aí os pintainhos a já começarem comendo bem. Uma delas, né, Rodrigo, também tem a ver com a luminosidade. Com certeza, Pablo. O ambiente é extremamente importante, mas outros fatores, além dos já mencionados anteriormente, também são importantes para o estímulo para consumo, né? A luminosidade é extremamente importante para a rápida adaptação desse pintinho a esse novo ambiente, um ambiente que ele não conhece, e, consequentemente, ele consiga enxergar melhor o alimento sobre o papel, o alimento no comedouro, que ele perceba mais rapidamente, né, o bico do bebedouro e consiga, assim, então, ter acesso à água e ração o mais rápido possível após o alojamento. Então, se a gente pensar em luminosidade, a gente precisa de, no mínimo, 30 a 40 lux de intensidade de luz como ponto ideal, né? O mínimo seria 20 lux no ponto mais escuro da tua área de alojamento. E aí vamos pensar em uniformidade de luz. Evitar pontos de escuridão dentro da tua área de alojamento é de extrema importância. Intensidade correta, com distribuição correta, vai fazer um bom trabalho a teu favor nesse ponto de estímulo, Pablo.
Pois é, e essas são dicas bem técnicas aí, né? Agora tem outras, inclusive, que são muito mais fáceis, nem dependem de equipamentos. Por exemplo, caminhar um pouco pela granja já estimula também os animais, né? E você falou um pouco aí também do papel, né? A ração no papel. Essa é uma dica bem caseira e que funciona bem, né? Olha, Pablo, é um procedimento simples, mas tem se mostrado extremamente eficiente ao longo dos tempos, né? Como estímulo para consumo, principalmente de ração. E, obviamente, que se esse papel estiver próximo da água, ele vai facilitar o consumo de água de uma forma mais eficiente. Então, o que a gente costuma fazer é colocar tiras de papel, né? Aquele papel craft, como a maioria conhece, sobre a cama, com ração ali em cima. Então, esse papel ele faz barulho. E esse barulho estimula, através, vamos pensar assim, o pintinho ele é curioso, então esse barulho estimula a curiosidade, consequentemente, ele sobe neste papel e ali percebe que tem alimento. E starta o consumo de uma forma mais precoce. Da mesma forma, se este papel estiver próximo da água, ele vai perceber a presença de água e ração, né, de uma forma mais rápida e gerar consumo. Assim como tu comentou a questão do fator humano nesse estímulo, né? O fato de caminhar dentro do aviário, tu faz com que essa ave se levante e, consequentemente, se as outras variáveis estiverem ok, se a temperatura de cama, ok, se todas as variáveis já mencionadas anteriormente, essa ave vai levantar e vai procurar consumir água e ração. E tudo isso muito importante, né, Rodrigo? Porque os primeiros dias de vida do pintainho podem determinar aí todo o sucesso, né, depois dele, durante toda a vida dele, em termos de essa reversão alimentar para o peso, né? Com certeza, Pablo. Como falado no vídeo, né, e comentado também por mim anteriormente, esse desenvolvimento da ave, ele começa, né, no ovo ainda, desenvolvimento embrionário, e ele termina na granja, na mão do produtor. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento, ele ocorre em ondas, né, desenvolvimento do sistema esquelético, né, músculos, esqueleto, e depois da questão de deposição de tecido adiposo, mais para frente. Mas a formação, se a gente pensar, a formação do trato gastrointestinal, o intestino dessa ave, que é extremamente importante para todo o desenvolvimento de capacidade de absorção de tudo aquilo que ele consome, consequentemente, melhor ganho de peso diário e melhor conversão alimentar, que são dois dos principais indicadores zootécnicos para a produção de aves. É nesse momento, nessa primeira semana, que a gente forma esse animal e todo esse aparelho da melhor forma possível, com os melhores pesos de 7 dias. Pois é, até esse tempo aí de adaptação, ele geralmente é ideal por quanto tempo, hein? Olha, Pablo, como eu comentei, os crescimentos, as ondas de crescimento de tecidos são em momentos diferentes. Vamos pensar assim, o crescimento do tecido, do trato gastrointestinal vai terminar mais ou menos por volta de 6 a 8 dias, tá? Então, uma ave que teve um desempenho adequado, que atingiu os objetivos de peso adequado, ela vai ter um trato gastrointestinal, né, comprimento de duodeno, jejum, ilho de intestino maior do que a outra. Moela, fígado, toda a parte de sistema digestivo maior. Consequentemente, ela tem melhor capacidade de absorção de tudo aquilo que ela se alimenta. Então, assim, o peso, a gente costuma dizer que o peso de 7 dias tem relação direta com o peso de abate. Quanto maior esse peso de 7 dias, melhor o teu peso de abate e também melhor a tua conversão alimentar. Então, o foco teria que ser, Pablo, nessa primeira semana de vida da ave, o melhor desempenho possível. Legal. Rodrigo Tedesco, médico veterinário, participando aqui com a gente. Obrigado pela sua visita aqui no Ligados e Integrados. Até uma próxima. Obrigado, Pablo. Um abraço a todos. Abraço para você também. E agora também tem a sua participação aí, que mandou vídeo para a gente. Eu quero ver, vamos lá. Com tudo isso que está acontecendo, juntamente com o pessoal do transporte, orientamos o nosso colaborador, entregamos o kit de proteção, passamos a eles todas as orientações possíveis para que eles desempenhem um trabalho com o máximo
cuidado e principalmente de proteção. Sabemos de suas famílias em casa, do risco que eles estão correndo, mas também a importância dessa atividade não parar. Esperamos que no fim de tudo isso saímos vitoriosos e felizes com o dever cumprido. Obrigado. E agora a gente faz um intervalo e depois comenta sobre a China, que está importando volume recorde aí de carnes do Brasil. Nesse mês de março foi esse volume recorde, mesmo em meio à pandemia, hein? Informação boa, né? Daqui a pouquinho para você. A China importou um volume recorde de carnes no mês de março, 919 mil toneladas. Dessas, 390 mil toneladas só de carne suína. As informações são da alfândega chinesa. A maioria dessas compras ocorreu em janeiro, no início da epidemia do novo coronavírus. Analistas acreditam que em abril e maio esse volume pode baixar um pouco por conta do isolamento social feito por lá nos meses seguintes. Mas depois, os desembarques devem aumentar de novo. Vamos conversar agora com o Vamiré Sens, que é gerente de sustentabilidade agropecuária na Seara. Vamiré, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia, amigos do Canal Rural. Vamiré, a gente tem sempre aqui notícias falando dessa oscilação do mercado, né? A gente sempre está exportando muito, mas também no mercado interno às vezes oscila, né? O pessoal compra muito para estocar, aí depois compra menos, justamente por causa dessa fase que a gente está vivendo, né? E aí, como é que vocês, indústria e também aí nesse dia a dia com produtores, vão remanejando, né, esse trabalho para que não se tenha prejuízos, hein? Para que a gente sempre esteja produzindo bem de acordo com as demandas, né, externa e interna. Pablo, a gente tem uma área que fica focada para atender todas as demandas. Essa área ela trabalha de maneira proativa, fazendo a leitura dos cenários, tentando prever todas as oscilações, tanto para maior quanto para menor, com relação à demanda dos mercados, seja ele interno ou externo. Essa área é a área de planejamento agropecuário. Trabalha muito junto e intimamente com as interfaces de incubatório, granjas agropecuária, abatedouros, indústria, tentando enxergar e de maneira proativa conduzir todo o processo para que a gente consiga trabalhar dentro de um patamar de tranquilidade bastante grande. Pois é, tranquilidade maior inclusive para o produtor integrado, né? Porque ele acaba sempre tendo esse suporte, né, de produzir de acordo realmente com o que é necessário. Isso que é bom de ser integrado, né? Exatamente, exatamente. Esta é uma das vantagens do sistema de integração, né, Pablo? Ele acaba acomodando e gerando maior segurança para os nossos integrados, do ponto de vista de que ele tem a tranquilidade de que ao final do lote ele sempre tem para quem entregar a sua produção sem passar por nenhuma situação de estresse ou dúvida se ao fim deste processo realmente o comprador vai estar lá esperando para absorver toda aquela produção dele. Então, esta, sem sombra de dúvida, é uma vantagem muito grande do sistema de integração. Pois é, e agora a gente deve ter aí, com a China já se recuperando, depois nós, tomara também, logo, né, devemos ter demanda aumentada aí até final do ano e a gente tem que estar preparado aí com o trabalho, né? Sem sombra de dúvida. A gente tem que ficar focado, continuar com o pé no chão, a gente não pode facilitar, a gente tem que continuar se cuidando de si mesmo e dos outros, continuar utilizando nossas máscaras, nossas luvas,
o álcool gel, o detergente, água, para que a gente não facilite aí pro coronavírus. Tá certo, então, e continue sendo essa referência que a gente está se tornando aí para o mundo na produção da proteína animal. Vamiré, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para vocês. Obrigado, Pablo, da mesma forma, uma ótima semana a todos. Até mais, tchau, tchau. E agora tem a participação de você aí, que não para de mandar vídeos para a gente mostrando o seu trabalho e que o agro não para. Em meio à pandemia do Covid-19, nós, da equipe Recriáveis Pulcine, estamos trabalhando dia a dia com toda a qualidade necessária para garantir que o alimento chegue à mesa de todos os brasileiros. Fiquem em casa, juntos venceremos essa batalha. O Ministério da Agricultura prorrogou o prazo para a consulta pública para regulamentar os antimicrobianos de uso veterinário. O objetivo dessa pesquisa é colher informações e sugestões para alterar o regulamento técnico de 2009. Os veterinários sabem aí do que eu estou falando. Isso pode mudar o controle de qualidade, a comercialização e o emprego de antibióticos em animais. Então, vai até o dia 11 de junho agora no site do Ministério da Agricultura. E agora vamos à previsão do tempo. Priscila Paiva, bom dia para você. Olá, Pablo, bom dia! Lembra que a gente falou da frente fria ontem? Pois é, ela avançou com tudo pelo centro-sul do país e provocou altos volumes de chuva em algumas cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Em Amambai, Mato Grosso do Sul, o volume foi de 75 milímetros e tivemos inclusive queda de granizo, que prejudicou algumas lavouras de milho segunda safra, tá? Pinhão, no Paraná, sul do Paraná, 55 milímetros de chuva. E até mesmo no interior de São Paulo, a gente teve áreas, como é o caso de Presidente Prudente, com 30 milímetros acumulados. Para as próximas 24 horas, o sistema avança rapidinho e aí não é mais Mato Grosso do Sul, interior aqui, o faixa oeste de São Paulo e o Paraná, que vão ficar com chance de chuva forte, muito pelo contrário. A massa de ar de origem polar já está avançando e deixando o tempo aberto e com queda nas temperaturas. Se preparem para quarta-feira que vem frio pela frente. Agora o potencial para ventania e granizo fica aqui, olha, entre Mato Grosso, Goiás e a região do Triângulo Mineiro, sul de Minas. As rajadas de vento continuam bem intensas. E tem chovido bastante entre o norte e o nordeste do Brasil. Imperatriz, no Maranhão, e Santarém, no Pará, são cidades que acumularam 100 milímetros em 24 horas. E a gente vê que a chuva forte continua nessas áreas, aqui no sul do Piauí, sul do Maranhão, Tocantins e sul do Pará. A gente vai ter 100 milímetros em 5 dias nessas áreas, tá? E aos poucos com a chuva retornando mais uma vez no sul do Brasil. Muita atenção para o Nordeste, porque o Nordeste, ele aos poucos a chuva vai chegando aqui na faixa leste. A gente vê que para o norte do Brasil também o volume fica bem elevado, ainda para o sul do Pará, então muita atenção para algumas pastagens. E embora tenha chovido bem em algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul, em pastagens da região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, a chuva foi bastante irregular, ou seja, mais uma vez com má distribuição. Falando de Dourados, a cidade que vocês me pediram, Dourados que teve chuva aí nas últimas 24 horas, agora só volta a ter pancadas fracas entre os dias 21 e 22, mas vai ser a partir do dia 10 de maio que a chuva ganha intensidade agrícola, com até 20, 25 milímetros acumulados, somando 61 milímetros de chuva em 30 dias. E as temperaturas? Vai fazer frio, como a gente sabe, entre quarta e quinta-feira, chegando até o sudeste do Brasil no fim de semana, mas, por enquanto, mínimas aí, a mais baixa, 10 graus no dia 16, não tem nada menor do que isso, só a partir da segunda quinzena de maio. E em relação a outra cidade aqui do Rio Grande do Sul, Trindade do Sul, volta a ter chuva também em meados do dia 21 e 22, e aí maio vai começar bem melhor em relação à quantidade de chuva. São 88 milímetros previstos em 30 dias, e a gente observa que a temperatura tem a tendência de cair mesmo a ponto de provocar geada só lá para meados do dia 13 de maio. Antes disso faz frio, inclusive nessa semana, agora frio a ponto de provocar geada mais ampla nas pastagens e em algumas lavouras, a gente só vai ver na segunda quinzena de maio. Até amanhã. Obrigado, Pri. Repararam ali, né, as amplitudes, né? Temperatura entre 30 e 15 graus para os próximos dias no Rio Grande do Sul, hein?
Isso às vezes não é bom, né? E a partir de hoje, às quartas-feiras, nós vamos conhecer as histórias dos novos granjeiros do Brasil. Alguns deles não são tão novos, não, mas fazem parte dessa nova geração que nasceu junto com o programa Ligados e Integrados. São aqueles muito bem informados, de alto rendimento e com uma grande responsabilidade de alimentar o mundo. Porque se de grão em grão a galinha enche o papo, de granja em granja o Brasil se fortalece. Bom dia pessoal, meu nome é Éder, estou aqui para falar um pouquinho para vocês como que é a nossa história, como que é a nossa trajetória aqui na avicultura. Bom, então meu pai começou na avicultura ali há pelo menos 40 anos atrás. Ele viu na avicultura uma possibilidade de incremento da renda. Na época o nosso forte aqui era o café, né, na época deles. E com o aumento da família, né, foram vindo os filhos. Eu sou terceiro de 4 filhos. E ele viu essa oportunidade de estar tendo numa pequena propriedade a produção de frango de corte. Ele começou lá com seu primeiro barracãozinho de 6.000 aves e ele existe até hoje. E com o tempo a gente foi crescendo, a gente foi pegando gosto pela atividade também. Hoje nós estamos numa quantidade muito maior de aves, né? Hoje nós conseguimos implementar mais 5 aviários, então nós estamos produzindo hoje cerca de 80.000 aves, entregando aí por lote. Somos integrados da JBS aqui da unidade de Amparo, que fica no interior de São Paulo. E é isso, gente, a avicultura ela está presente na vida de centenas e centenas de famílias como a minha, como de muitos outros, né, que estão aí, e a gente levando sempre muito a sério. A gente confia muito no potencial da avicultura. Hoje a avicultura é um dos vetores da economia do nosso país e a gente confia muito no trabalho das empresas, e as empresas também confiam muito no produtor rural, e produzindo sempre alimentos de qualidade, sempre alimentos com muita segurança. Cada dia mais a gente implementando segurança na nossa produção, segurança alimentar, segurança sanitária. Então, gente, a avicultura ela só tem a crescer muito mais, e é um pouquinho. Isso é só um resumo do que a gente faz por aqui todo dia, e hoje é só mais um dia, como muitos outros que vão por vir aí. Obrigado, gente, até mais. Parabéns, Éder, sucesso a ele e a você também, que tem encontro marcado amanhã de novo, em 11h30 da manhã no Canal Rural. Tchau, tchau! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.